Eu sou Maria Eumira Evangelina do Amaral Dique, sou promotora de justiça, coordenadora do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, onde trabalho na Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação, PROEDUC. E para mim, inclusão social na educação é absolutamente necessária. O Ministério Público é parceiro da inclusão social na educação para que possamos trazer a diversidade para essa esfera educacional. Meu nome é Anderson Cunha Santos, eu sou professor de História da Rede Pública na Educação Básica. Atualmente estou como coordenador de políticas de educação e direitos humanos e cidadania da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E quando eu penso na educação, na inclusão social, na educação, eu penso numa escola pública, laica, de qualidade social, que seja para todos e todos e que promova a igualdade respeitando as diferenças e a diversidade. Eu sou Ana Lídia Santiago, sou professora da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social e sou psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Eu desenvolvo pesquisa na área dos problemas de aprendizagem, eu tenho uma especialidade em inibição intelectual e trabalho com uma perspectiva clínica com crianças neuróticas e psicóticas nas escolas. A minha questão na educação especial, educação inclusiva, é numa proposta como a da educação inclusiva que se pretende universal, como que a gente inclui o particular de cada criança. Senão a gente corre o risco de promover não a inclusão, mas a segregação. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Hoje o debate traz algo de especial. Não vamos falar sobre sim ou não, sobre preto ou branco, sobre posturas onde as considerações possam ser divergentes. Hoje o debate é para engrandecer, para dizer de educação como um direito fundamental, para dizer de educação como algo estrutural na vida das pessoas, das crianças. Doutora Maria, incluir é matricular? É também, mas não apenas, né? Quando a gente conversa e quando a gente fala sobre inclusão na escola, a gente tem que pensar na questão do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem. Então, a vaga, a questão da matrícula, ela é extremamente necessária. Mas depois da matrícula nós temos um caminho, né? É o caminho de permanecer, de participar daquele movimento dinâmico educacional e de ter o sucesso escolar configurado na aprendizagem. Né? Professora Lídia, se esse movimento é um movimento, eu acredito, que todos aceitam, por que ele é tão difícil de ser aplicado? Por que colecionamos histórias ao longo da vida de crianças que não se adaptam à escola, a escola não se adapta a esses meninos? O que acontece? Bom, aí tem várias perguntas, né, na sua consideração. Primeiro, a gente tem que ver assim, que o momento da escrita é um momento muito singular, da entrada da escrita na vida da criança, é um momento muito singular para cada um. Então, nem todas as crianças aprendem da mesma maneira, no mesmo tempo, da mesma forma. E, às vezes, um método que facilita o aprendizado para um já dificulta para outro. E tem toda uma série de elementos também que atravessam a relação do professor-aluno e de outros elementos. Então, a gente tem que considerar essas particularidades, né? Agora, eu acho um caso mais preocupante é quando a gente encontra com crianças que às vezes estão frequentando regularmente a escola há 3 anos, há mais de 3 anos, e ainda não conseguiram se alfabetizar.
Porque isso gera, tanto do lado do professor, um sentimento de impotência, de dificuldade em relação ao que ele está fazendo, mas também para a criança é um fracasso que acaba tendo consequências sobre o comportamento, sobre o poder estar dele ali na escola, né? Anderson, o professor tá pronto para receber esse aluno de inclusão? É factual o ressentimento que muitas vezes o professor coloca de que ele não foi preparado para isso? Eu penso que a preparação, a formação desse professor que atua com essas crianças, com esses adolescentes, esses jovens, ela se faz ao longo da carreira. Nós defendemos uma boa formação inicial, uma boa formação universitária. Eu acho que cada vez mais há uma preocupação, né, dos cursos de licenciatura, das pedagogias, em trazer as temáticas, as discussões no sentido de formar originalmente os educadores para os desafios que é atuar na escola, mas também essa formação inicial ela é insuficiente, né? No processo da vida profissional é necessário que há uma necessidade de capacitações, de processos formativos contínuos que dê conta das particularidades, das especificidades, né, que estes educadores vão encontrar ao longo da sua vida profissional. O professor que está lá nos 3 turnos, e aí ele tem muitas vezes dificuldade de se deslocar até de uma escola para outra. O Estado fomenta, você tem visto política pública para poder formar esse professor? É claro que nós temos uma realidade nos professores nas escolas públicas, seja professores do Estado ou das prefeituras, há uma realidade muito dura e muito difícil. Mas eu vejo como um avanço nos últimos anos essa perspectiva da formação. Então, eu ainda sou otimista. Não vamos negar que a realidade ela ainda é uma realidade dura, é uma realidade de um tempo que não permite muitas vezes essa formação que nós estamos dizendo, mas temos caminhado, temos avançado muito, embora precisamos avançar mais. Doutora Maria Meira, se pensamos a escola como a educação, né, como responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, eu comecei a cantuar o Anderson, né, assim, apertar o Anderson com relação à formação do Estado e tudo mais. A sociedade está pronta para poder ajudar a escola nesse processo? Estado, família e sociedade tem trabalhado em conjunto para poder efetivar isso? Isso é extremamente necessário, né? Porque, como você falou, pelo 205 da Constituição da República, essa educação, ela tem esse caráter participativo. E aí nós também entramos, enquanto Ministério Público, para fazer parte desse papel, enquanto agente transformador da sociedade, que é uma definição própria do Ministério Público, no sentido de fomentar essa discussão com todos esses sujeitos. Né? Quando a gente pensa num processo educacional ou num direito à educação, que você colocou muito bem, direito fundamental, relevante, social, nós estamos pensando nesse sujeito múltiplo da educação, não apenas o alunado, com esse enfoque relacionado diretamente à criança e ao adolescente, mas também outros sujeitos, o professor, esse professorado, essa comunidade escolar. Então, todos esses são partícipes dessa construção da educação. Então, nós temos que fazer esse papel de fomentar essa discussão para que haja essa formação, esse aperfeiçoamento de um sistema educacional inclusivo. Doutora Maria Meira, a Constituição, inclusive, prevê até pena de prisão para o sujeito que não possibilitar a inclusão de uma criança portadora de necessidade especial. Sim. No seu fazer, você se depara com injustiças. Conta uma para a gente. Sim, ao longo do caminho nós tivemos um avanço desse ordenamento jurídico e estamos tendo ainda agora com a LBI, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, que entra em vigor agora em janeiro de 2016, no sentido de que a recusa de uma matrícula de uma criança com deficiência, a procrastinação, o não aceitar aquele aluno naquele estabelecimento educacional passou a ser crime desde 89, né? E aí nós tivemos um aperfeiçoamento dessa legislação, sim. Essa recusa existe, infelizmente ela acontece. E aí nós temos que olhar pelo enfoque penal, né, por uma denúncia criminal com relação a essa recusa e também entrar com uma ação civil para que ocorra esse ingresso dessa criança
segurança nesse estabelecimento. Quando eu falei agora do Estatuto de Defesa da Pessoa com Deficiência, nós tivemos um avanço, por quê? Porque pelo artigo 98, esse artigo 8º da Lei 7853, antiga, né, de 89, que colocava como crime esse fato de recusar, ele teve um aumento. Qual foi o aumento? Incluiu nesse tipo penal também o cobrar uma taxa adicional para receber esse aluno com deficiência, né? Então já vai passar a ser crime a conduta de cobrar a mais. Isso significa dizer que esse aluno com deficiência não pode ser apenado, seu pai não pode ser apenado em razão da deficiência desse aluno naquele estabelecimento educacional. Então são avanços, mas os avanços acontecem e o arcabouço jurídico retrata o que nós temos na realidade, exatamente porque acontece a recusa, que agora a LBI vai aperfeiçoar esse tipo penal para incluir esse, como crime, né, essa cobrança de uma taxa extra. Professora Lídia, no próximo bloco eu vou te perguntar como que a universidade e os técnicos de saúde, por que não, têm ajudado as pessoas a resolverem esses problemas. Eu tenho observado muitas vezes de que as escolas estão utilizando de um discurso do médico, do problema psicológico, para justificar essa cobrança. E você? O que você pensa sobre isso? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. A educação é responsabilidade nossa. Até daqui a pouco.